eu sou a Elaine. Então, a minha pesquisa ela teve o tema sobre educação inclusiva, né? Eu estou no curso de TEA e o tema foi explorando e refletindo sobre as práticas de professores de uma escola municipal da Prefeitura de Sumaré, que é onde eu trabalho também. O orientador foi o Éder, que também era foi durante o curso o tutor. Então, aqui na introdução, eu coloquei aqui mais ou menos, resumidamente, o objetivo da pesquisa e a introdução do que eu estava querendo pesquisar. Então, a pesquisa foi realizada com o objetivo de compreender a organização, funcionamento de uma determinada escola pública, que é no município de Sumaré, que é interior de São Paulo, que é a escola onde eu trabalho também, onde eu sou P1 e eu também sou P2, trabalho também na sala de recurso. Eu tenho 2 cargos na prefeitura, eu tenho duas matrículas, né? Mas as minhas inquietações sempre foram em relação ao trabalho como professora de sala regular mesmo. Por isso, a pesquisa foi a partir dessa escola que eu trabalho como professora de anos iniciais, né? Como que as professoras têm acolhido, têm trabalhado com a questão da inclusão, né, na sala de aula. Então essa era a grande inquietação que eu sempre tive, né? Eu já dou aula nessa mesma escola há 20 anos e essa sempre foi a minha inquietação, a minha pergunta, né? E aí a pesquisa foi para entender um pouquinho isso. Então o objetivo, como eu já falei, foi investigar como que as professoras pensam sobre a inclusão, o que elas fazem na sala de aula para estar acolhendo esses alunos, principalmente os alunos TEA, né? Também, assim, tenho, né, curiosidade para entender não só o aluno TEA, mas o aluno DI, o aluno TDAH, só que o TDAH a gente sabe que não é aluno elegível, né, da educação especial, fica meio que no limbo aí, mas também tem essa inquietação também, né, e todos os alunos que apresentam dificuldade, que apresentam algum transtorno, mas o foco foi as crianças com TEA. E se a formação desses professores influencia ou não a formação inicial, né? A formação universitária desses professores, se influencia nesse acolhimento para conseguir trabalhar com essas crianças dentro da escola e a própria formação continuada que tem no município. O município tem a formação continuada, que faz parte da nossa carga horária, se essa formação tem sido efetiva para estar acolhendo essas crianças, para estar trabalhando visando, né, a inclusão. Então, o problema da pesquisa, que deu origem ao estudo, foi essa inquietação que eu já falei, de vivenciar essa dificuldade minha também, das colegas, né, para estar trabalhando com a inclusão. Assim, o aluno tá na escola, mas assim, o que eu percebo, o que eu sempre percebi e me incomodou, será que ele faz parte do processo o processo de aprendizagem? Ele está inserido mesmo dentro da escola, né? Está incluído em todas as atividades, na sala de aula? Então eu sempre tive essa questão, né? Esse ponto de interrogação. Ele está fazendo parte do processo de aprender? Né? Ele está fazendo parte das práticas dos professores, do planejamento, né? Então essa foi sempre a grande questão. E se essa formação inicial e continuada, ela é um fator determinante, né, para que a inclusão aconteça, né? Então essa foi a grande pergunta que norteou o trabalho. Quando eu pensei em metodologia, como eu ia estar dentro da escola, como eu estou na escola, né? Eu pensei em
pesquisar com as colegas, né, dentro dessa escola que eu trabalho. Então, selecionei justamente a escola que eu trabalho e eu pensei numa abordagem qualitativa da pesquisa, né, que aí eu até coloquei uma citação aí, que é a abordagem qualitativa é uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa para extrair do convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível, né? Então, para observar como que dá essas relações dentro da escola, então precisava desse olhar de uma pesquisa qualitativa. A metodologia, então, continuando aqui, né, a escola que foi o campo de pesquisa, com professores de segundo ao quinto ano. Eu sou docente dessa escola, mas é claro que a pesquisa foi, eu não respondi o questionário, assim, mas os colegas, né, que responderam. E aí o intuito era investigar mesmo como que dá essas práticas educacionais dos professores voltado para a educação inclusiva. O referencial teórico usei bastante os documentos oficiais do Brasil, né, do Ministério da Educação, e outros autores que contribuíram para a reflexão sobre os saberes e práticas docentes e o processo de inclusão escolar. São vários autores, estão todo, né, tá listado, são vários, então não tinha como colocar todos aqui. Alguns eu coloquei no final aqui do PPT. Então, os resultados, alguns dos resultados né, da pesquisa, eu mandei um questionário via Google Forms para alguns professores da escola, eu obtive algumas respostas, foram 6, se eu não me engano, e a partir daí eu fui fazendo, né, uma reflexão sobre as respostas dos professores. Então, nos resultados, mostrou que a formação inicial dos professores é essencial para a constituição do profissional. Então, essa formação inicial é importante, tá? Os professores, eles sentem muita dificuldade para inserir o estudante no processo educativo. O estudante TEA, principalmente o nível 3 de suporte, né? O estudante não verbal, então tem muita dificuldade para inserir, para realmente fazer um trabalho educativo com essas crianças. Tem também dificuldade para acolher a diversidade que existe na sala de aula, né? Alguns não conseguem mais pensar a própria prática, refletir, flexibilizar o planejamento. A educação inclusiva, ainda coloquei aqui, que vive muitos desafios ainda, muitos percalços para ela ser garantida na sua totalidade. A escola inclusiva e democrática ainda não foi concretizada, né? Não é possível, ainda não tem, assim, no sentido da criança estar na escola, mas o processo de aprender ela está fora, né? Então foi possível observar isso nas respostas dos professores. As práticas desses professores não abrangem a totalidade dos alunos. Existe muito conflito, dúvida, desmotivação, medo, né? Barreira de informação, barreira de formação e informação metodológica, né? Então precisaria estar repensando as ações formativas que a rede oferece para os professores, que esses cursos de formação não têm auxiliado os professores para fazer essa inclusão acontecer. E aí as considerações finais: é preciso investir em política pública de formação para efetivar a educação inclusiva, é preciso investir em formação e carreira do profissional. O trabalho colaborativo também precisa ter entre o professor da sala de aula regular e da sala de recurso. E aqui tem algumas das referências, né, que eu utilizei, que está no meu artigo. E aqui eu agradeço a oportunidade, né, de estar realizando o curso. Agradeço a minha família, porque não foi fácil, né, fazer esse trabalho. E ao meu filho, que é esse aí da fotinha, ele nasceu cego, ele tem TEA também, e é ele que tem sido que tem me ensinado muitas coisas, tem me ensinado a ser mais humana, tem me ensinado a acolher essas crianças e as famílias dentro da escola. Obrigada.